An official announcement from the Council of Ministers. There has been an accident at the Chernobyl Atomic Power Station. One of the atomic reactors was damaged. Você já se perguntou o que realmente aconteceu em Chernobyl e quais mistérios ainda permanecem escondidos nas sombras de sua história nuclear? De uma catástrofe que mudou o curso da história nuclear a descobertas assombrosas e adaptações incríveis da natureza, Chernobyl continua a ser uma fonte de fascínio e medo. Neste vídeo, vamos explorar os eventos que levaram ao desastre, os heróis esquecidos que lutaram contra a catástrofe iminente e os efeitos duradouros que continuam a influenciar tanto o ambiente quanto a ciência. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. (15) Experimento da Floresta Vermelha. Na Floresta Vermelha, perto de Chernobyl, um fascinante experimento revelou como a radiação afeta a natureza de maneiras inesperadas. Cientistas, incluindo Timothy Musso, observaram que as áreas altamente irradiadas exibem uma taxa de decomposição significativamente menor em comparação com regiões menos afetadas. Nossos estudos mostram que a radiação inibe a decomposição de matéria orgânica na Floresta Vermelha, afirmou Musso. Esse fenômeno sugere uma perturbação nos processos ecológicos fundamentais, destacando o impacto duradouro da radiação nos ecossistemas. A Floresta Vermelha, assim denominada devido à coloração avermelhada de suas árvores mortas logo após o desastre, serve como um laboratório natural para estudar as consequências ambientais da exposição à radiação. 14. Cães de Chernobyl. Os cães de Chernobyl, descendentes dos animais de estimação deixados para trás durante a evacuação, tornaram-se um foco de estudo científico sobre a adaptação à vida em ambientes irradiados. Pesquisadores, como os da Universidade de Portsmouth, descobriram que esses cães não apenas sobreviveram, mas se adaptaram ao ambiente hostil da zona de exclusão. Eles são um testemunho da resiliência da natureza, observa o Dr. James Smith, sugerindo que os cães desenvolveram mecanismos para lidar com a radiação. Essa pesquisa proporciona insights valiosos sobre como os seres vivos podem adaptar-se a condições extremas, contribuindo para o entendimento da biologia evolutiva e da ecologia de áreas contaminadas. 13. Turismo em Chernobyl. O turismo em Chernobyl tem crescido, transformando a área de uma trágica memória nuclear em um destino intrigante para visitantes globais. A zona de exclusão se tornou um lugar de peregrinação para aqueles fascinados pela história humana e desastres, afirma o guia turístico Yuri Tatarchuk. Com visitas organizadas que oferecem uma visão segura do local do desastre e de Pripyat abandonada, os turistas exploram um capítulo congelado no tempo, refletindo sobre as consequências duradouras do desastre nuclear. Este interesse renovado em Chernobyl não apenas educa sobre os riscos nucleares, mas também gera discussões sobre recuperação ambiental e memória histórica. 12. Bebês animais deformados. Após o desastre nuclear de Chernobyl, foram relatadas deformidades em animais nascidos na região afetada. Essas anomalias, incluindo alterações físicas significativas, são atribuídas à exposição a altos níveis de radiação. Os impactos genéticos da radiação em Chernobyl manifestaram-se dramaticamente em várias espécies, explica o geneticista Dr. Tim Musso, que documentou casos de bezerros com malformações e aves com alterações morfológicas. Esses relatos sublinham as consequências de longo prazo da contaminação radioativa sobre o meio ambiente e os seres vivos, oferecendo insights cruciais sobre os efeitos da radiação na genética e no desenvolvimento animal. 11. Andorinhas de celeiro em Chernobyl. As andorinhas de celeiro em Chernobyl representam um fascinante caso de estudo acerca dos efeitos da radiação na fauna selvagem. Após o desastre nuclear de 1986, cientistas notaram uma mudança significativa. Essas aves começaram a exibir penas com cores mais claras, um fenômeno diretamente relacionado à redução da melanina, o pigmento que dá cor às suas penas. Pesquisas conduzidas por Timothy Musso e Anders Pape-Moller sugerem que a exposição à radiação provocou alterações genéticas, resultando nessa pigmentação mais clara.
Este achado não apenas ressalta a capacidade de adaptação da natureza, mas também levanta questões sobre os efeitos evolutivos da radiação em organismos vivos. 10. Silhuetas de pessoas desaparecidas. As silhuetas de pessoas desaparecidas em Pripyat transformaram-se em uma expressiva forma de arte de rua, capturando a essência dos que viveram na cidade antes do desastre de Chernobyl. Essas sombras pintadas nos edifícios abandonados servem como um poderoso lembrete dos mais de 50 mil residentes que foram forçados a evacuar, deixando para trás suas vidas. As silhuetas representam a memória coletiva de Pripyat, afirma o artista francês Guillaume Herbeau, cujas obras refletem o impacto humano da tragédia. Através dessas imagens fantasmagóricas, Herbeau busca não apenas homenagear aqueles que se foram, mas também provocar uma reflexão sobre a permanência e a perda em um ambiente marcado pela catástrofe. 9. Rãs de Chernobyl. As rãs na zona de exclusão de Chernobyl têm mostrado fascinantes mudanças de pigmentação, potencialmente como uma adaptação à alta radiação. Estudos realizados por pesquisadores, incluindo o biólogo Dr. Germán Orizaola, sugerem que essas alterações podem ser uma resposta evolutiva ao ambiente irradiado. Observamos uma significativa variação na pigmentação das rãs dentro da zona, o que pode indicar uma adaptação à radiação, afirma Orizaola. Essas descobertas sugerem que, mesmo em condições extremas, a vida selvagem encontra maneiras de se adaptar e sobreviver, oferecendo insights valiosos sobre os efeitos da radiação em organismos vivos e os incríveis mecanismos de resiliência da natureza. 8. Um parque de diversões abandonado. O Parque de Diversões de Pripyat, planejado para inaugurar em 1º de maio de 1986, permaneceu inutilizado devido ao desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido apenas dias antes de sua abertura. Este local, com sua icônica roda gigante, tornou-se um dos símbolos mais marcantes da tragédia, capturando a abrupta perda de normalidade e a súbita evacuação da cidade. A imagem da roda gigante, parada no tempo, evoca poderosamente o impacto humano e ambiental do desastre. O parque se tornou um lembrete fantasmagórico do dia em que o tempo parou em Chernobyl, reflete Robert Polidori em seu trabalho sobre a zona de exclusão. Este local, congelado no tempo, serve como um memorial silencioso para os eventos trágicos de abril de 1986. 7. Vida selvagem próspera. Contrariando expectativas, a zona de exclusão de Chernobyl tornou-se um refúgio improvável para a vida selvagem, abrigando uma diversidade de espécies, algumas das quais estão ameaçadas de extinção. Sem a presença humana, animais como lobos, bisões europeus e até cavalos de Przewalski, antes à beira da extinção, florescem em um ambiente que muitos considerariam inóspito. A natureza retomou Chernobyl, afirma Mary Missio em seu livro Wormwood Forest, A Natural History of Chernobyl, destacando como a fauna adaptou-se e prosperou na área. Este fenômeno sugere que, em alguns casos, a ausência humana oferece uma segunda chance para ecossistemas recuperarem-se, proporcionando um estudo fascinante sobre resiliência e adaptação. 6. Peixes-gato gigantes. Nos lagos de resfriamento da usina nuclear de Chernobyl, surpreendentemente, encontram-se peixes-gato de grandes proporções, um fenômeno que desafia a expectativa de vida em áreas fortemente irradiadas. Esses gigantes aquáticos tornaram-se uma visão comum, alimentando-se livremente nas águas ricas em nutrientes e sem predadores humanos. A presença desses peixes-gato é uma prova da capacidade da natureza de se adaptar e prosperar, mesmo em condições adversas, explica a bióloga marinha Kirsten Jensen. Embora a radiação possa ter impactado o ecossistema de formas complexas, a ausência de pesca e atividade humana permitiu que esses peixes alcançassem tamanhos notáveis, oferecendo uma janela fascinante para a resiliência da vida selvagem em Chernobyl. 5. Hospital de Pripyat. O Hospital de Pripyat, agora abandonado dentro da zona de exclusão de Chernobyl, encapsula uma atmosfera sombria que testemunha os eventos trágicos de abril de 1986.
Este edifício, que uma vez foi cenário de tentativas frenéticas de salvar vidas imediatamente após o desastre, permanece como um poderoso lembrete da rápida evacuação da cidade. O hospital é um dos locais mais perturbadores de Pripyat, com seus corredores vazios e salas que ainda ecoam o desespero daquele dia, diz Adam Higginbotham em Midnight in Chernobyl. Os vestígios deixados para trás, incluindo roupas contaminadas por radiação dos primeiros socorristas, reforçam a narrativa de uma calamidade repentina que mudou a área para sempre, tornando-o um dos muitos locais de Chernobyl congelados no tempo. 4. Máscaras de gás. As máscaras de gás espalhadas por escolas em Pripyat são um símbolo sombrio do medo e da preparação para desastres nucleares vividos durante a era soviética. Esses artefatos, agora cobertos de poeira e esquecimento, contam a história de uma comunidade sob a constante ameaça de catástrofe. As máscaras de gás em escolas são um lembrete visceral da realidade que as crianças de Pripyat enfrentavam, observa a historiadora Svetlana Alexievich em Voices from Chernobyl. Elas representam não apenas a preparação para um possível ataque, mas também a inocência perdida em meio à tragédia de Chernobyl, evidenciando o impacto psicológico profundo do desastre nas gerações futuras. 3. Propaganda da URSS e evacuação de Pripyat. A evacuação de Pripyat após o desastre de Chernobyl em 1986 é um dos momentos mais dramáticos da era soviética. A cidade, planejada como um modelo de progresso nuclear, foi abandonada em questão de horas. A ordem de evacuação veio tarde demais, mas foi executada com uma eficiência surpreendente, refletindo a capacidade organizacional soviética. Observa a historiadora Serhiy Plokhy em Chernobyl, The History of a Nuclear Catastrophe. Antes do desastre, Pripyat era uma cidade vibrante, símbolo do orgulho nuclear soviético, com uma população que desfrutava de um padrão de vida elevado e modernas instalações comunitárias. A rápida evacuação e a subsequente proibição de retorno transformaram Pripyat em uma cidade fantasma, evidenciando a tragédia humana por trás da catástrofe. 2. Retorno dos autossuficientes. Após a evacuação de Chernobyl, alguns moradores desafiaram as ordens governamentais e retornaram às suas casas na zona de exclusão, tornando-se conhecidos como os autossuficientes. Esses indivíduos, muitos dos quais idosos, escolheram enfrentar os riscos da radiação para preservar seu modo de vida e laços com a terra ancestral. Eles representam a extraordinária resiliência humana diante do desastre, observa a jornalista Holly Morris. Esses residentes adaptaram-se a um ambiente desafiador, mantendo pequenas fazendas e vivendo com níveis de radiação que muitos considerariam perigosos. Suas histórias destacam um profundo senso de pertencimento e uma determinação em continuar a viver em suas terras, apesar das circunstâncias adversas. 1. O pássaro negro de Chernobyl. Antes da catástrofe nuclear de Chernobyl em 1986, surgiram relatos inquietantes sobre uma criatura alada misteriosa, apelidada de Pássaro Negro de Chernobyl. Testemunhas descreveram um ser com enormes asas e olhos vermelhos penetrantes, evocando comparações com o notório Mothman, uma entidade ligada a presságios de desastres nos Estados Unidos. Essas aparições alimentaram especulações de que o pássaro negro poderia ser um sinal premonitório da iminente catástrofe nuclear. Embora careça de confirmação científica, a lenda do pássaro negro permanece como um símbolo enigmático das sombras que antecederam um dos maiores desastres nucleares da história. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.